Olá, eu sou a Calícia Bose e seja bem-vindo ao canal da Bose Bento. E hoje a gente vai ter um dos vídeos que talvez pra mim seja um dos mais especiais, que é falando sobre o meu apartamento, a reforma, mini reforma que a gente fez nele, e eu vou mostrar tudo pra vocês, desde o antes até o tour final dele completinho. Vamos lá? Bom, para começar esse vídeo, eu preciso explicar por que a gente gostou desse apartamento. Afinal, a gente estava olhando vários para alugar e no final a gente decidiu por esse apartamento especificamente. Os outros apartamentos que nós estávamos olhando, todos basicamente eram de um quarto, tinham sempre entre 30 e 50 metros quadrados no máximo, ou seja, todos eram bem pequenos. E muitos deles eram em prédios enormes, com grandes condomínios, áreas de lazer e tudo mais, mas isso não chamava tanta atenção nossa. Esse apartamento específico nós gostamos bastante porque ele era novo, recém-construído, tem no máximo 2 anos essa construção, então os acabamentos eram novos, os granitos e tudo, enfim, porque a gente chegou a olhar uns apartamentos muito antigos, que o granito estava amarelado de tão usado, isso a gente não gostava muito. Então isso foi uma coisa que nos chamou a atenção, e a altura do pé direito desse apartamento, que é de 3 metros. Então a gente ficou assim maravilhado com essa altura, a gente já começou a borbulhar a cabeça de ideias, pensando o que a gente podia fazer para aproveitar isso, porque afinal de contas, ele é pequeno, é de um quarto, mas quando a gente vê a metragem cúbica dele, ele é muito maior do que muitos outros apartamentos que a gente estava olhando. Então isso foi uma das coisas que também nos fez decidir por ele. Vamos entrar aqui no nosso apartamento, olha só. Ele é um apartamento de um quarto e aqui é a nossa sala integrada com a cozinha. Todo esse espaço aqui da frente é a sala. E essa barra, no caso esse balcão, divide com a cozinha. O pé direito desse apartamento é muito alto, é 3 metros de altura, tá? Ele é um apartamento, deixa eu explicar pra vocês. Já prendi o cabelo aqui que a gente vai começar a trabalhar. Esse é um apartamento dentro do terreno de uma casa, então a iluminação desse apartamento e a ventilação é feita através de um poço, que é esse daqui, ó, poço de ventilação. Ele não tem vista para a área externa do terreno. Toda a ventilação e iluminação é só por aqui. Então, bom, esse daqui é a sala. Olha só, ali foi a porta que nós entramos. De frente já fica todo esse balcão bem grande. Ele é alto, tem 1,20 de altura esse balcão. Aqui é a sala. Ali em cima, o dono do apartamento fez uma janelinha que vai ser colocado blindex, mas é para ajudar na ventilação cruzada. Olha só, vem um vento bem forte daqui, passa por ali e a casa, apesar de ser nos fundos, fica bem iluminada. Então aqui agora, entrando na cozinha, olha só. Vou entrar aqui na cozinha para vocês verem, já veio com essa pia, em cima de uma alvenaria com uma base, tá vendo? A caixa de gordura fica ali. Então a gente tem o balcão e tem a pia aqui. A nossa ideia é completar essa bancada de granito até lá, para a gente ter um balcão um pouco maior. Aqui então desse outro lado ficou o tanque, com os pontos para a gente ter uma lave-seca ou lavadora de roupa, só que a gente não vai ter. Tá? A gente tem outro esquema para lavar a roupa. A janela aqui da cozinha, que é a mesma da sala, ela é de canto, como vocês conseguem ver. Aqui desse lado é onde a gente quer colocar a geladeira. E aqui, que é do outro lado da pia, olha só, a gente quer colocar um balcãozinho aqui para auxiliar a gente a preparar as comidas, enfim. Então essa é a cozinha. Continuando aqui no corredorzinho, nós temos o banheiro. O banheiro, gente, um apartamento é pequeno, então o banheiro segue o apartamento, ele é bem pequeno. A porta ficou bem grande, então a bancada precisou fazer esse desenho aqui para não interromper a abertura da porta. Então olha só, a gente tem isso aqui de bancadinha, entra no banheiro, temos o vaso e aqui dentro a gente tem um chuveiro, o box mesmo. Ó, aqui no banheiro a gente tem uma janelinha que dá para aquele poço de ventilação e isso é o banheiro.
Aqui não vai ter muita alteração no projeto, tá? A gente só vai colocar um espelho aqui, algumas prateleiras para guardar coisinhas de banheiro e pronto. Seguindo aqui do banheiro, então nós temos o quarto. Já tem algumas caixas aqui, que são os armários que a gente comprou, depois eu vou falar mais deles. Mas então a gente entrando no quarto, ó, ele é um quadradão muito alto. Olha só a altura desse apartamento, tem 3 metros. Ali é a janelinha do quarto, que fica para o poço de ventilação e de frente com a janela da cozinha e da sala lá, ó. E a janela do banheiro tá aqui. Então essa é a janela do quarto e esse daqui é o nosso quarto. O único quarto que a gente tem aqui no apartamento. Bom, assim que a gente fechou o contrato então de aluguel desse apartamento, nós começamos a pensar no projeto dele. Afinal, a gente sabia que ia ter que fazer várias coisinhas para deixar ele habitável no final das contas. E bom, 2 arquitetos pensando, saíram ideias mirabolantes, mas praticamente pensou nas mesmas coisas, que era deixar a cama elevada para a gente poder aproveitar essa altura, fazer prateleiras bem altas na cozinha também, aproveitando a altura do apartamento. E os dois gostam de uma decoração bem industrial, então a gente foi por esse caminho. Outro motivo que nós também tomamos a decisão de ser uma decoração industrial é que já sabíamos que quem ia ser a nossa mão de obra era o Fernando e o meu pai. E a gente tinha que ver o que eles sabiam fazer que podia nos servir. Então a gente sabia que eles conseguiam soldar e mexer com algumas coisinhas de madeira. E foi por aí, então, por esse caminho que nós fomos seguindo. O projeto do apartamento ficou pronto basicamente em uma semana. Óbvio, a gente correu, porque afinal ficar pagando aluguel não é fácil, então a gente correu com o projeto para já dar início na obra. Importante dizer que nesse caso foi meio casa de ferreiro, espeto de pau, porque a gente só fez o projeto no SketchUp, aqueles que vocês já viram no vídeo da semana passada. Nós não fizemos projeto executivo. A diferença é que a gente ficou do lado do Fernando e do meu pai, ali falando todas as medidas que eles precisavam, que a gente tirava do sketch para eles conseguirem executar as coisas. Mas não teve projeto executivo de fato. Foi somente o SketchUp, que é o 3D. Logo após a gente finalizar o projeto, a gente apresentou esse projeto para o meu pai e para o Fernando, meio com vergonha, porque a gente tinha falado para eles que iam ser algumas coisas só soldadas e um pouquinho de madeira, e quando a gente apresentou tinha uma estrutura enorme de cama, com uma escada, enfim. Então a gente mostrou para eles, perguntou se seria possível fazer aquele projeto, né? Se ele seria executável, se eles conseguiam, se eles tinham essa disposição e esse tempo, e no final eles falaram, tá bom, Calícia, vamos lá, vamos fazer isso aí. Então a gente começou a cotar materiais, a gente cotou todos os ferros que a gente ia precisar, todas as madeiras, a gente foi procurar o preço de várias madeiras diferentes, então a gente orçou MDF branco, MDF laminado mesmo, de tons de madeira, e no final nós encontramos uma promoção de MDF cru, ou seja, sem uma lâmina por cima, só a madeira prensada mesmo. E a gente então resolveu aproveitar essa promoção e todas as madeiras da casa foram nesse acabamento, MDF cru. Também já fomos ver os armários modulares da cozinha, que esses a gente sabia que ia comprar pronto, porque a gente precisava de um pouco mais de, não sofisticação, mas eles precisavam ser mais complexos, ter gavetas, ter esse tipo de coisa, e seria mais difícil para eles fazerem. Então esses a gente já sabia que ia comprar pronto, então nós fomos com as medidas nas lojas e a gente foi escolhendo os que a gente gostava e que se encaixavam nas medidas que a gente podia ter. Bom, e com esses materiais em mãos, nós fomos começar a obra de fato. A primeira coisa que foi feita na obra, literalmente, foi um pedreiro entrou lá dentro e fez todos os pontos elétricos novos que nós íamos precisar. Então a gente criou vários pontos diferentes, tinham bem pouquinhos lá no apartamento e a gente criou vários diferentes. Por exemplo, tomada a mais de 2,50 de altura, que era onde ia ficar a nossa cama, para a gente poder carregar o celular de noite, enfim, ter uma tomada do lado da cama. A tomada da televisão do quarto, que fica também bem alta. Então, tudo isso o pedreiro foi lá e em um dia ele conseguiu matar esses pontos novos pra gente. Meu pai e o Fernando levaram as barras de ferro gigantes de 6 metros para uma casa de um amigo serralheiro nosso, que ele nos cedeu o espaço para eles poderem
passar os arcão, que é a proteção do ferro, e pintar de preto, afinal as barras eram muito grandes. Nesse espaço também eles já fizeram os cortes nos tamanhos adequados dessas barras e só depois levaram esse material lá para o apartamento. Bom, eles começaram pela parte mais difícil da estrutura, que era a estrutura da nossa cama. Então eles levaram todos os ferros relacionados a essa estrutura lá para dentro do apartamento e ela teve que ser soldada em loco, ou seja, eles não puderam trabalhar fora e levar ela pronta para dentro, que antes era a ideia inicial, porque afinal ela é muito grande e ocupa o quarto todo. Então eles foram montando e soldando ela dentro do quarto mesmo, ali no local que ela ia ficar. E aí foi nascendo então a estrutura da cama junto com a escada. Foi muito legal ver ela ficando pronta, né? Aquele projeto que a gente tinha visto só em 3D se materializando ali, foi muito, muito legal mesmo. Ah, a gente tinha comprado também já os guarda-roupas prontos e comprado com a instalação. Então a gente tinha data marcada para eles irem instalar esse guarda-roupa lá dentro do quarto. Então eles correram muito e foram finalizar a estrutura da cama e pintar o quarto para esse guarda-roupa chegar. Então foi uma correria, teve um dia que a gente ficou acho que até 10 horas da noite pintando o quarto, que no outro dia a gente ia receber os montadores desses guarda-roupas. O quarto, então, eles finalizaram tanto a parte da estrutura quanto a pintura e os guarda-roupas já estavam montados, então a gente podia passar para os outros cômodos. Depois que o quarto estava finalizado, eles passaram então para fazer a pintura da sala e da cozinha, que tinha uma parede diferente, que é a parede do fundo, como vocês viram no projeto, de cimento queimado, que foi o Fernando que fez. E o restante da pintura das outras paredes foi o meu pai, que era pintura branca lisa. Depois da sala pintada, eles começaram então a fazer a montagem dos móveis da sala, que basicamente era o rack da TV, que é um móvel retangular, e as prateleiras que ficam em cima da bancada. Essas sim, eles conseguiram fazer do lado de fora do apartamento e levaram montadinhos prontos lá pra dentro. Depois que finalizaram os móveis da sala e a pintura, nós mudamos pra lá, do jeito que tava. Foi uma loucura esse dia, a gente mudou num domingo e realmente foi assim o dia mais louco da minha vida, porque enquanto eles estavam finalizando os móveis, eu já tava levando mala de roupa, minhas coisas e tudo pra lá. Foi bem louco esse dia. E no final do dia ainda tive que fazer faxina pra conseguir dormir, mas foi uma delícia. Depois que nós já estávamos morando no apartamento, a gente foi fazendo algumas coisinhas que faltavam finalizar. Por exemplo, a instalação do papel de parede, tanto na cozinha quanto lá no quarto. Isso foi feito com a gente já morando lá dentro.
E depois disso, a gente foi dando alguns toques finais. Por exemplo, a gente criou um vidro em cima da nossa mesa da sala de jantar, porque afinal o MDF cru, por ele não ter o laminado por cima, ele é sem nenhum tipo de proteção. Então qualquer sujeira úmida ou poeira que caia em cima dele, ele suja muito fácil. Não tem quem limpe essa madeira. Então, como a mesa é um local que a gente põe comida, água, refrigerante, suco, bebidas, enfim, ela ia sujar muito mais fácil e muito mais rápido do que qualquer outra madeira da casa. Então, nessa específica, nós mandamos fazer um vidro que se encaixasse ali em cima para a gente conseguir usá-la sem sujar essa madeira de fato. E no final foi dando tudo certo, chegou alguns outros móveis que faltavam, por exemplo, o sofá, ele chegou bem no finalzinho da obra, então a gente conseguiu botar ele já sem muita sujeira. Outro detalhe que a gente também só colocou depois que mudamos foi o painel de mapa mundi de cortiça, que até hoje a gente não colocou as fotos nele, vou colocar. Mas ele foi um detalhe também que a gente pôs depois que mudou. E até hoje, na verdade, a gente ainda está aprendendo a se organizar dentro do apartamento. Afinal, antes dele, eu e o Vitor morávamos com os nossos pais, em casas grandes. Então a gente ainda está aprendendo como guardar nossas coisas e como se adaptar dentro do apartamento. Mas está ficando tudo muito lindo e a gente está amando morar nesse espaço projetado pela gente, que assim, de verdade, gente, é o nosso cantinho maravilhoso e a gente ama ficar lá dentro. E agora vocês conferem o tour que eu fiz já pelo apartamento pronto, para vocês verem como tudo isso que eu falei, vocês foram vendo ao longo de projeto e de obra, ficou no final das contas. Bom, então essa aqui é a porta de entrada que a gente estava falando agora. Isso é o Vegeta novamente dormindo. Então a visão de quem entra aqui no apartamento é essa daqui, ó. Primeiramente nós vemos a sala de jantar, que é essa mesa. Então a gente tem uma mesa aqui em cima com duas cadeiras e aqui embaixo, ó, dá para vocês verem no vídeo, é um banco que é do mesmo formato da mesa, só que em tamanho de banco. E quando a gente precisa receber mais convidados, a gente afasta essa mesa e a gente cria um canto alemão aqui. Então cabem 3 pessoas sentadas desse lado e mais 2 desse lado. Uma mesa de 2 lugares vira uma mesa de 5 lugares. E sem contar que esse ferrinho aqui, ó, que é a estrutura todinha do nosso pendente, foi pensado para caminhar com a mesa em todos os momentos. Então, se ela tá nessa posição, o pendente está exatamente no meio da mesa. Quando a gente afasta ela para cá, o pendente continua no meio da mesa porque ele é grudado nela, ele não vem do teto. Olha só. Entendeu? Então, essa é a primeira coisa que a gente vê quando a gente entra aqui no apartamento. Outra coisa que nós vemos é aquele emaranhado de cabos ali atrás pretos, olha só. Eles são, na verdade, para esconder o que tem do outro lado. Esconder entre aspas, porque a gente sabe que não esconde 100%. É mais para disfarçar, porque ali atrás é a área de serviço. Então ali a gente tem um varal que sempre tem coisa pendurada. Ali quando eu chegar na cozinha vocês vão ver que é mais ou menos a nossa área de serviço. Então a gente queria dar uma disfarçada nisso e a nossa opção foi justamente esses cabos passando. A gente botou uma madeirinha embaixo, uma em cima, os ganchinhos e saiu cruzando essa cordinha, olha só. Tem nenhum segredo, são cordinhas mesmo, tá vendo? Como se fosse um cadarço de tênis bem gigante. E a gente comprou essas cordinhas e saiu cruzando elas, fazendo isso. Sim, claro, esse aqui é o nosso balcão, ele já era existente, como vocês viram no tour. O que nós fizemos nele foi colocar esse papel de parede de tijolinho maravilhoso, então ele ficou bem bonito. Só que em cima desse balcão, para aproveitar a altura, nós criamos prateleiras com ferro e madeira, olha só. Ficou muito bonito e essas prateleiras servem para pôr essas decoraçõezinhas, fotinhas, plantinha, que é aquela planta de plástico que eu não vou dar conta de cuidar mesmo. Mas olha só, é interessante que essa prateleira, ela é fixada somente no teto, ó. Tá vendo esses pedacinhos de ferro aqui? Foi uma coisa que nós precisamos colocar porque a gente achou as vigotas da laje, que isso aqui é uma laje, tá? Então a gente achou as vigotas que estavam nesse sentido e fixamos as prateleiras, no caso os ferros, nessas vigotas. Então ela é presa por cima e por baixo ela fica assim, ó, flutuando.
Embaixo dessas prateleiras também, a gente colocou o nosso trilho de iluminação, que é esse daqui, que ele ilumina diretamente o nosso balcão. Então a gente tem uma iluminação específica para ele, bem bonita. E bom, essa parede de fundo aqui, olha só, fica bem do ladinho da porta de entrada, essa é a porta de entrada. Essa parede de fundo foi toda feita, né, pintada, no efeito cimento queimado, que é aquele efeito mármore, na verdade, da Suvinil. E o Fernando que pintou pra mim. E ele passa, ó, inclusive pra lavanderia. Lá atrás também é essa mesma tinta. E ficou lindo, casou super bem com o tijolinho, com a madeira, com o ferro preto. Nós amamos. Bom, virando aqui agora pro lado esquerdo, nós temos a nossa sala de estar. Ó, o Vitor tá ali jogando. A gente tem um sofá, então, que fica de costas para a sala de jantar, que é esse daqui. Vou tentar vir mais para trás para mostrar. Aqui tá a porta de entrada, então do lado esquerdo dela a gente tem essa parte de trás do sofá. Eu até pensei em aproveitar e colocar tipo um aparador aqui, sabe? Só que eu acho que ia tapar muito esse corredor aqui entre os dois móveis pra gente poder passar para lá. Então eu preferi deixar sem nada mesmo, só as costas do sofá. Então aqui as costas do sofá e ali na frente a sala de estar completa, olha só. Como nós fizemos nossa sala de estar? Bom, esse móvel aqui que vocês estão vendo, ele é um móvel também com estrutura de ferro e madeira de MDF cru. Aqui são duas portinhas de abrir e ali nichos para esconder TV a cabo, PlayStation e ainda tem uns aparelhinhos eletrônicos ali. Mais interessante desse móvel, ele foi feito justamente para a gente sentar em cima dele, por isso que nós colocamos aquelas almofadinhas. Então, quando a gente recebe mais pessoas aqui em casa, para elas terem onde sentar, a gente usa esse móvel. Inclusive, esses dias foi aniversário do Vitor, a gente fez uma mini festinha aqui em casa e a gente usou ele para as pessoas sentarem. E foi super aprovado, super resistente. Nós temos uma tubulação passando daqui desse cantinho do nicho até atrás da TV, que é onde a gente passa toda a fiação, por isso que não tem nada aqui na parede, tá vendo? Subindo um pouquinho, então, nós temos a TV e em cima da TV uma prateleira, onde a gente pôs essas mãos francesas bem bonitas, invertidas aqui. E aqui a gente aproveitou para pôr decoraçõezinhas, então tem um brinquedinho, fotinhas, esse tipo de coisa. Mas uma das coisas que eu mais gosto aqui na sala de estar é esse mapa. Olha que lindo! Nós compramos pela internet mesmo, é um mapa de cortiça. A gente ainda não imprimiu nossas fotos para colocar, mas é só pegar com uns ganchinhos assim, sabe? Uns alfinetes. Então a gente pega, coloca a faixinha com alfinete no lugar do mundo que a gente já visitou e ele faz parte ali da nossa sala. Olha que lindo! Só para vocês verem... Ó quem apareceu no vídeo. Só para vocês verem o espaço que nós temos aqui na sala de estar, ó. Tem bastante espaço aqui entre o sofá e o móvel. Inclusive, esse sofá, ele abre, tá? Ele aumenta aqui o tamanho dele. Então, ele fica bem grandão e confortável. E nós temos bastante espaço para isso. Então, olha só. Ficou bem confortável. Lá de trás dá pra gente ver toda a mesa de jantar, a parede de cimento queimado. Aqui o nosso mapa, a prateleira. Nós acreditamos que o espaço foi muito bem aproveitado aqui. Bom, aqui agora quando acaba o nosso balcão, ó, ele acaba aqui, a gente veio de lá pra cá, o balcão acaba aqui, a gente tem um corredor. Esse corredor é um dos lugares preferidos do Vegeta, inclusive. E esse corredor nos leva em frente pro quarto, ali é a portinha do banheiro e aqui é a cozinha. Vamos conhecer então a cozinha agora. Olha só, a cozinha então é um corredorzinho, ela é bem pequenininha, né? Mas ela ficou bem aproveitada. Então, quando a gente recebeu o apartamento, vocês viram que a bancada mesmo só vinha até aqui. Só tinha esse pedacinho aqui de bancada com a pia e já existia essa estrutura aqui embaixo, de parede com a base de alvenaria. Nós mantivemos isso daqui e a gente não decidiu não fechar essa parte aqui embaixo da pia, porque nós usamos justamente para pôr a comidinha e a água do Vegeta. Isso aqui era uma tentativa dele tentar fazer as necessidades nesse negócio, mas ele não usa. Então a gente deixa aí, porque às vezes ele gosta de molhar a patinha e ele acaba molhando o chão, e para não molhar o chão direto, ele fica em cima desse negócio.
o banheiro dele de fato, a gente põe jornal aqui nesse corredor e aí ele gosta. Então a gente optou por deixar isso aqui aberto mesmo para usar como espaço para ele. E bom, o que a gente fez então para aproveitar o espaço aqui na cozinha? Primeiramente, desse outro lado aqui, que era uma parede vazia, a gente não tinha nada aqui, então nós compramos um móvel. Esse móvel aqui é comprado pronto, tá? Lá na Leroy. Ele tem 1,20 o tamanho dele. Nós compramos ele pronto e mandamos fazer uma pedra de granito para ele. E ele virou esse balcão aqui na frente da pia. Aqui a gente deixa o nosso micro-ondas, umas coisinhas, enfim. Para cima dele, nós compramos também pronto, no mesmo padrão, esse móvel alto, que ele tem essas duas portas basculantes e aquela menorzinha ali que fica em cima da geladeira. Então ele acaba sendo um pouquinho maior. Então a gente tem armário aqui em cima e embaixo. E ali fica a nossa geladeira então, que é aquela dali. Desse outro lado, nós fizemos então uma bancada continuando a que já existia, só que ela ficou um pouco mais profunda. Olha só, a gente tem essa diferença aqui do granito. A existente, se eu não me engano, ela tinha só 55. A gente fez uma com praticamente 60. Por quê? Por conta da profundidade do armário existente que nós compramos, que é esse daqui, ó. Ele passa também, tá vendo? Então eu tive que fazer minha pedra de granito maior mesmo e acabou ficando esse detalhe dessa forma, mas não me incomoda não. Aqui então nós colocamos o nosso cooktop, que é o nosso fogão aqui. Ele fica embaixo desse armário. Esse primeiro armário ele vem só até aqui, são duas portas, essas duas portas. E ali a gente tem um segundo armário também com duas portas. Então a gente fez essa bancada daqui até encostar na parede lá no final. O armário em si, ele chega só até um pedacinho, ó. Ele deixa um buraquinho lá na cozinha, que é justamente onde fica o nosso botijão de gás. O correto é o botijão ficar do lado de fora, mas como eu já expliquei pra vocês no 3D, a gente não tem muito espaço do lado de fora, isso aqui é só um poço. Então a gente optou por deixá-lo aqui mesmo. Aqui é um espaço pro lixo, que é o único que a gente tem, que é embaixo do tanque, o tanque também era existente. Então a gente pegou esse balde grande e deixou aqui de lixo, que a gente usa muito lixo por conta dos jornais. Então a gente deixou ele aí. E aqui a gente tem um balcão bem grande, olha só, o tamanho do espaço que eu tenho para cortar, trabalhar, enfim, ficou bem bom. E aí bem em cima do nosso tanque tem um varalzinho, que é onde a gente pendura algumas coisinhas que a gente lava. Vocês perceberam que eu não tenho máquina de lavar, eu não lavo roupa mesmo aqui, é uma opção. E por isso que eu tenho um varal bem pequenininho, que é somente para roupa íntima e pano de chão, que a gente usa bastante. Bom, continuando aqui, nós temos um espação entre a geladeira e a paredinha, ó, que a gente tem essa paredinha formando um dente bem grande aqui na cozinha, esse L aqui. Então a gente tem um espação bem grande entre a geladeira e essa parede da janela. E o que nós fizemos? Transformamos de meio que depósito de vassouras, rodos e tudo mais. E escadinha, porque aqui é muito alto o pé direito, algumas coisas a gente só alcança com escada. Então a gente deixou essa escadinha aí. Então esse espacinho aqui ficou pra isso. Bom, vendo aqui do final da cozinha, ó, eu tô aqui no tanque, pra lá, essa é a visão que a gente tem. A gente acha que ficou bem aproveitado, funciona muito pra gente essa cozinha e ficou muito bom mesmo. Não faz falta esse pedaço de armário aqui que não tem, pra gente, as nossas coisinhas couberam em todos esses armários. Saindo aqui da cozinha agora, ó, essa é a visão total da cozinha, lá pra sala de estar, ali atrás da sala de jantar, tudo muito bem iluminado. Saindo então aqui da cozinha, nós vamos direto para esse corredor conhecer o banheiro e o quarto. Bom, então aqui é a entrada da cozinha, só para vocês acompanharem comigo a planta, nós vamos seguir direto e entrar nessa porta que é o banheiro. O banheiro foi o único que vocês não viram no 3D, porque eu não fiz projeto para o banheiro lá no 3D, porque a gente não mexeu em nada dele. É um apartamento, como eu já falei para vocês, alugado, então a gente não quis mexer em nada estrutural, em revestimento. Então assim, os revestimentos do banheiro são os mesmos do que a gente recebeu o apartamento, o piso. A gente só mesmo redecorou o que era mais fácil. A única coisa que nós fizemos aqui no banheiro foi colocar duas prateleiras e o espelho que não tinha. O restante ele já veio desse jeito, vou mostrar.
Bom, então aqui no banheiro a gente tem um piso diferente, né? Então ele existe uma soleira. Aqui a gente tem uma bancadinha que faz esse desenho, né? Esse recorte para a porta conseguir abrir e fechar, senão ela não ia conseguir. Aí aqui ficou com uma profundidade bem pequenininha de bancada e a gente pôs esse negocinho aqui que eu comprei pronto, bem bonitinho, que é um potinho de louça e aqui é um porta-sabão líquido com uma toalhinha pequena. Achei que ficou bem bonitinho. Essa torneira nós trocamos, mas por um motivo muito simples. A gente ganhou essa torneira num sorteio e ela estava parada. E aí quando eu me mudei pra cá, a que estava aqui era um pouco mais velhinha, a gente resolveu trocar por isso. Mas se a gente não tivesse essa torneira em casa parada, eu não tinha trocado, só por isso. Ela é bem bonita, uma torneira da Docol, linda. E bom, a gente tem uma pia de louça aqui, oval, que é o que faz mesmo a bancada, né? O restante dela é bem pequenininha. A gente colocou esse espelho, então aqui ele não existia, a gente comprou ele pronto, ele é de estrutura metálica, com o espelho. Nós trocamos o lugar do porta-toalha de rosto, ó, essa é a nossa toalhinha de rosto, a gente trocou o lugar dele. Antes ele ficava bem ali assim, só que na hora que a gente ia colocar as prateleiras, ele ia atrapalhar um pouco. Então a gente resolveu mudar ele pra cá, que tinha um espacinho sobrando. E ali a gente colocou então as nossas duas prateleiras, também toda metálica, olha só. Ela é toda de metal, estrutura metálica, a fixação dela é por aqui. E aí a gente tem nossas duas prateleirinhas para colocar essas coisinhas de escova de dente, pasta, o Oscar, que é a nossa plantinha, que tá seguindo forte, sobrevivendo. Então é isso aqui que a gente mudou no banheiro, ó. O espelho, a nossa bancadinha. O vaso, essas coisas permaneceu tudo no lugar, o box já existia. Nós não criamos um nicho dentro do banheiro, nós usamos a janela, ó, deixa eu abrir aqui o box para vocês verem melhor. Nós usamos a janela como nicho para guardar nossos produtinhos ali. Já tinha, por exemplo, uma saboneteira, então tudo isso a gente deixou. A gente só trocou o tipo do chuveiro elétrico, que eu peguei um mais novinho, que o que tava aqui era mais fraquinho. Mas com relação a revestimento, tudo a gente manteve igual a gente recebeu. As duas únicas coisas que nós fizemos aqui no banheiro, assim, uma terceira coisa na verdade, a gente trocou a lâmpada, tá? Que era uma lâmpada muito fraquinha, a gente pôs essa Slim maravilhosa que ilumina super bem. Aí a gente pôs essas duas prateleiras e o espelho. O restante estava tudo igualzinho. Agora que a gente saiu do banheiro, vamos entrar no quarto, que o quarto é o mais diferente, eu acho, de tudo que eu já até fiz dentro do escritório para os meus clientes. Foi uma solução assim que eu sempre amei, sempre vi por aí em apartamentos pequenos, mas eu nunca tive a oportunidade de usar. E por incrível que pareça, uma coincidência, no meu apartamento eu consegui usar essa solução e eu vou mostrar para vocês agora. Bom, entrando aqui no quarto, logo que a gente entra, a gente tem a caminha do Vegeta aqui, é onde ele gosta de brincar, jogar. Essa grade, que é grade de cachorro e de bebê, ela ficava naquele corredor ali, ó. Ele antes ficava só de lá pra cá, ele não ia pra sala. Mas agora ele tá maiorzinho, a gente tá deixando ele passar pra lá, sem problema nenhum. Então a gente deixou a grade dele guardada aqui. E bom, aqui então é a caminha dele, o espacinho dele. Mas quando a gente tá bem de frente pra porta, ó, a nossa primeira visão é essa escada maravilhosa, metálica, com madeira, que nos leva lá pro segundo andar, que nós temos um segundo andar, como vocês viram aqui no 3D. Mas primeiro eu vou apresentar aqui embaixo pra vocês, olha só. Aqui é o nosso closet, que é essa parte de baixo da cama. Então a gente criou uma estrutura metálica, e bastante iluminação, deve estar estourando aí na câmera, mas ó, é uma estrutura metálica bem reforçada, que a cama fica lá em cima, e embaixo dela é o nosso closet. Então a gente tem dois guarda-roupas, esses guarda-roupas foram comprados prontos, tá, pessoal? A gente colocou um tapetinho aqui que coube certinho, ficou excelente. Temos um puff baú. Então, o puff baú originalmente era para ficar nessa posição, mas a gente preferiu encostar ele lá para proteger a prateleira dos sapatos do nosso garotinho ali, ó, que adora comer um sapatinho, ó a cara. Então, por isso que nós deixamos ele encostado para lá, para proteger um pouquinho os sapatos, e acabou liberando bastante espaço também. Então, aqui é o nosso closet, ali a gente tem o nosso espelho. Esse espelho já tinha na minha casa há um tempo, tanto que ele tem a moldura branca e algum dia a gente quer pintar essa moldura de preto, mas ainda não tivemos tempo.
Então a gente colocou esse espelho bem no meio. Aqui no final do guarda-roupa sobrou um espacinho até chegar na parede, ó, dos dois lados. E a gente fez essas prateleiras para pôr os nossos sapatos. Dá pra ver claramente qual lado é o meu e qual lado é o do Vitor, né? É nítida a diferença. Inclusive aqui do lado do Vitor, ó, é onde tem a janela do quarto, que ela é bem pequenininha e ela ficou escondidinha aqui atrás. Essa parede de fundo todinha que vocês estão vendo, nós colocamos o mesmo papel de parede que tem lá no balcão da cozinha. Então, ó, é toda essa parede e ela sobe também pra cima da cama. Quando a gente estiver lá em cima eu mostro pra vocês. Então, esse daqui é o nosso closet. Temos aqui na estrutura metálica uma escada tipo marinheiro pra gente subir desse lado da cama. Eu chamo de escada de emergência, que a gente quase nunca usa. Mas quando a gente sobe mesmo, a gente usa essa daqui que é mais confortável. Então, olha só. Embaixo dessa escada, nós criamos uma mesinha para trabalhar mesmo, assim. Eu trabalho pouco em casa, mas para trabalhar é bom ter o nosso cantinho. Então, para se maquiar, se arrumar. Então, a gente criou essa mesinha aqui embaixo. Pretendemos trocar tanto essa cadeira quanto esses dois criados mudos por um que combine melhor, mas por enquanto a gente não trocou não. Então a gente deixa eles aí mesmo e a gente aproveita, ó, aqui embaixo da escada a gente tem mala, aqui embaixo da mesa a gente tem essas coisas, então a gente aproveitou bem o espaço. Mas essa aqui é a mesinha que nós temos e aí subindo a escada lá pra cima, nós temos a cama. Eu vou subir lá pra mostrar pra vocês. Ah, rapidinho, uma coisa importante aqui embaixo dessa estrutura, ó, vocês estão percebendo que tá tudo muito bem assim iluminado. Nós colocamos 4 pontos de iluminação e nos 4 cantos dessa estrutura, porque a gente queria ter uma iluminação independente aqui pra baixo e outra lá pra cima. Então eu consigo apagar só essa de baixo, ó, e ficar com a lá de cima, tá vendo? Isso facilitou e ajudou muito pra gente enxergar as coisas aqui dentro e principalmente aqui embaixo. Bom, vamos subir lá. Eu costumo subir descalça, a gente não gosta de usar sapato nessa escada, porque esse MDF é um MDF cru, ó, ele não tem acabamento, que a gente fala. Então ele é mais áspero e ele junta mais sujeira do que qualquer outro MDF que tem algum tipo de acabamento. Então, para evitar de ficar manchado logo, a gente só sobe mesmo descalço. Então, olha só, subindo aqui na escada, a gente tem a visão do quarto, que é esse daqui, ó. Aqui, então, como eu expliquei pra vocês, o papel de parede que tá nessa mesma parede embaixo, ele sobe até aqui, até o final, no teto. A gente criou 2 prateleirinhas, essa e outra ali, pra ser o nosso criado mudo. E aqui, ó, é um tabladão também, de madeira, em cima dessa estrutura metálica. A gente criou como se fosse esse guarda-corpo, só pro colchão não passar muito pra cá, pra não correr esse risco. E o colchão, ele vai direto no chão, olha só. A gente não tem nenhuma base para ele vai direto mesmo no tablado. E isso aqui é o nosso quarto, bem simples, bem aconchegante e a gente ama dormir aqui, gente, de verdade, é maravilhoso. Dá pra ver que aqui em cima eu não fico em pé, ó, tô encostadinha na laje, tá vendo? Aqui a cama, ó, tô encostadinha na laje, a gente não fica em pé aqui, mas dá pra ficar assim abaixadinho, mas não tem muito problema, porque a gente só fica sentado, ó, aqui na cama. E sentado, eu tenho uma ótima altura até a laje, mais de 30 centímetros aqui. Então ficou muito confortável. Na parede contrária à cama, né, que é onde fica a porta de entrada, ó, eu tô aqui sentada na cama. E na parede contrária é onde a gente tem a televisão com a TV a cabo, uma prateleira e aí decorações, enfim, coisinhas. A TV ficou bem alta, como vocês podem ver, ela praticamente encosta na laje, que é para quando a gente estiver deitado aqui na cama, ela ficar bem confortável pra gente assistir. E aqui, diferente da sala, a gente deixou só uma tomada mesmo atrás da TV. Então acabou que apareceu um pouquinho dos cabos aqui pro aparelho, né, da TV a cabo.
Mas isso não incomoda a gente não, porque essa é uma tomada muito perto da outra e não ia fazer muito sentido. Então a gente preferiu deixar só a tomada atrás da TV mesmo. E aí a gente tem essa prateleirinha, e é isso. Ah, uma coisa legal que a gente aproveitou para fazer nessa estrutura metálica, que inclusive eu falo num vídeo que eu gravei para vocês sobre decoração para quem tem pet em casa. Olha só, vocês viram um pouquinho dessas cordinhas penduradas lá para cima? Na verdade, essas cordinhas elas não ficam recolhidas não. Elas ficam, ó, penduradas mesmo. E isso é um joguinho mesmo pro Vegeta, ó. Ele tá aqui dormindo, ele fica me seguindo. E é um joguinho pra ele, pra quando ele ficar sozinho, ele passar, esbarrar e começa a balançar e ele começa a brincar sozinho, morder. Enfim, a gente aproveita então essa estrutura para pendurar essas cordas. Já teve 3 cordas de uma vez penduradas, aí a gente vai trocando os brinquedos, enfim. Isso é uma coisa que a gente deixa para enriquecer o ambiente para ele, porque ele passa o dia só, que a gente vai trabalhar lá no escritório e ele acaba ficando sozinho no apartamento. Então é uma forma dele brincar sozinho. E aí, gostou do apartamento? Ele tem uma decoração um pouco industrial, diferente, a proposta dele é bem, ousada, mas está funcionando super pra gente, nós estamos muito felizes lá dentro. E eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse mini diário de obra que nós fizemos desse apartamento, minha primeira casa, e eu acho que é sempre interessante, né? A gente sempre faz as coisas para outras pessoas. Eu acho muito legal vocês também verem como eu faço as coisas pra mim mesma. Então é muito interessante. E se você gostou, deixe seu like aqui embaixo que ajuda muito na divulgação. E também se inscreva no canal que a gente tem vídeo novo toda quarta e sábado pra vocês. Também nos sigam nas redes sociais, a gente está no Face e no Instagram. E a gente sempre mostra o dia a dia das obras por lá, mas o meu apartamento até hoje eu não mostrei porque eu quero deixar exclusivo aqui pro YouTube. E é isso, pessoal. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e até mais!